Agora uma imagem impressionante, vocês devem se lembrar que mês passado a gente mostrou aqui um redemoinho lá na colônia agrícola Samambaia. Se não se lembra, já já a gente fala dele, mas a imagem de hoje é em outro lugar também da nossa região. Águas Lindas de Goiás. Um forte redemoinho assustou os moradores e as pessoas que estavam num campo de futebol de terra. Ó que coisa, do nada! Essa ventania, esse poeirão em cima das pessoas. A partida teve que ser interrompida pela ventania que aconteceu no último domingo. As imagens são do Gustavo Macedo, da TV CNN, a quem a gente agradece por ter cedido esse registro para nós. Ele estava no local, relata que tudo aconteceu muito rápido e que de repente ficou assim, tudo uma grande nuvem vermelha. Felizmente, ninguém ficou ferido. E sobre esse fenômeno que assusta toda vez que aparece, eu chamo agora o Francisco de Assis, que é meteorologista do INMET, e conta pra gente sobre os riscos disso acontecer nessa época de chuva. Aliás, Francisco, eu nem sei, é mais comum na época de chuva ou de seca? Agora que a chuva chegou, será que vai parar? Boa tarde para você e muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Boa tarde, Felipe Malta, boa tarde a todos os ouvintes. Realmente esse fenômeno ele é comum no período seco, né? Quando vai começar as primeiras chuvas ainda acontece, né? Interessante que ele aconteceu já depois que tinha acontecido várias chuvas na região. Talvez naquela localidade ainda estava meio seco, por isso que aconteceu esse fenômeno, porque ele se forma exatamente devido ao gradiente de temperatura forte na horizontal, né? E também com diferença de temperatura de solo, né? Faz com que haja o redemoinho, né, exatamente no período seco. Mas, porém, a gente vê ali que foi exatamente devido ao temporal, porque estava se formando nuvens, né, para ver os temporais, e a nuvem desceu para querer formar um tornado, né? Como estava seco, então formou exatamente um redemoinho, causando aquela poeira e os ventos fortes levantando aquela poeira para cima, né, fazendo aquele cone exatamente como um cone de um tornado. Mas isso não é comum depois que começa as chuvas, não. Quando começa as chuvas, que acontece isso nos temporais, aí já acontece os tornados, que é violento, ventos mais fortes, vento na faixa de 120 km por hora, e ele causa um estrago forte, estrago grande quando é tornado. Tornado a gente tem aqui, Francisco? Agora estou na dúvida. Não, tornado não se forma aqui não. Por vezes, algumas vezes a gente vê a nuvem descendo como um funil, né? Mas não chega a tocar no chão, né? Se ele tocar no chão, aí ele realmente forma um tornado, o movimento do vento é muito forte, né? Mas várias vezes já aconteceu de formar a nuvem funil, descer, mas não chega a tocar no solo, porque aí, para ele tocar no solo, é que se forma o tornado. Agora sim, então quer dizer que esse que a gente viu ali em Águas Lindas de Goiás se formou na seguinte situação. Ainda estava um campo todo cheio de terra batida, muito seca, porque a gente está vindo de um período muito seco. Começou a chover por agora, ou seja, a terra ainda não estava ali úmida, mais densa, fixa no solo. Quando começou aquela ventania no céu, de que a chuva ia chegar, aí levantou poeira e arrastou tudo. Exatamente, aí levanta poeira e arrasta tudo, né? Isso acontece várias vezes aqui no Distrito Federal, no entorno, né? Mas é mais comum no mês de setembro, né? Final de agosto, mês de setembro, antes até as primeiras chuvas acontece isso, né? Depois que acontece as chuvas, normalmente não acontece isso mais não. Aí levantar barro fica mais difícil, né? Precisa de vento demais para conseguir. Escuta, ô Francisco, parece que esse mês de outubro a gente está convivendo com um tempo bastante nublado, aquela chuvinha que cai toda hora, mas chuva volumosa, não sei se é só impressão minha, mas eu ainda não percebi. Como é que está o índice pluviométrico até o momento para outubro? Os índices pluviométricos estão se comportando de uma maneira dentro das condições normais, né? As chuvas começaram mais ou menos depois do início de outubro para cá, né? Aos poucos. Mas, por exemplo, ontem já choveu 35 milímetros lá em Planaltina, né? Já choveu bem, né? Já teve uma chuva bem considerada, né? A média climática de precipitação no mês de outubro aqui é de 160 milímetros, já ultrapassou os 100 milímetros em várias localidades. Então, provavelmente até o final do mês a gente vai ultrapassar essa média climatológica, sim, vai chegar a valores bem elevados de precipitação até o final do mês, porque a previsão é de continuar com chuvas, né, no restante dos dias do mês, praticamente. Durante o decorrer dessa semana, as condições de chuvas continuando, pancada de chuvas e trovoadas. No início da próxima semana, ainda continuando essas chuvas, deve dar uma pausa aí de uns 2 dias, no máximo 2 a 3 dias no final do mês, e volta a chover de novo.
Aproveitar que o senhor está aqui só para tirar uma última dúvida. Agora falando além do Distrito Federal e da nossa região, nós estamos todos os brasileiros muito preocupados e esperançosos de que chegue bastante chuva para que os reservatórios todos que geram energia elétrica melhorem a sua condição. A gente está na expectativa de ter outubro, novembro, dezembro, quer dizer, uma estação mais chuvosa daqui pela frente que pode aliviar a nossa preocupação, ou a situação é grave mesmo? A situação é grave. Para encher reservatório é necessário muitas chuvas fortes, né? E para encher reservatório é necessário que tenha muita chuva onde? Bastante chuva entre Minas Gerais e São Paulo e parte aqui da parte também sul do Goiás, centro do Goiás, né? A previsão da gente ter bastante chuva aí no decorrer do resto do mês, pegando exatamente Minas Gerais, né? Já tem chovido bem em Minas Gerais, a previsão de continuar chovendo em Minas Gerais, em grande parte aqui do Goiás, como eu falei também, continuando com chuva, né? São Paulo tem chovido de maneira significativa também, mas vai dar uma pausa agora nas chuvas a partir do final de semana em diante, pegando essa pausa pegando São Paulo, também ficando sem chuva, né? Mas é necessário que tenhamos bastante chuva, porque essas primeiras chuvas ainda não recuperam, porque o solo estava muito seco. E também as chuvas, os temporais que estão existindo, são temporais localizados. É necessário que tenha chuva generalizada de maneira bem significativa para recuperar reservatório. Mas a gente tem de chover bem no mês de novembro entre o centro do Brasil, pegando exatamente as bacias que realmente necessitam de chuva para encher reservatório, né? Dentro dessas bacias, no mês de novembro chovendo bem, então a gente tem aí uma boa previsão de já começar a recuperar as águas por reservatórios no mês de novembro. Tomara. Francisco de Assis, meteorologista, mais uma vez nos prestigia com a sua presença. Obrigado ao senhor, viu? E bom trabalho lá no INMET, agora de volta para o Instituto Nacional de Meteorologia. Obrigado a você também. Obrigado. Desejo uma boa tarde para todos. Até mais.